Olá pessoal, que bom que estamos juntos novamente no grupo de amigos online, dentro de um estudo falando o homem que Deus usa, a pessoa que Deus usa, né? Aqui homem no sentido genérico, é uma pessoa de caráter. É esse o tema desse estudo que nós estamos tratando. E nós salientamos que o compromisso, ele tem três aspectos que o definem. Responsabilidade, que a gente viu a semana passada, determinação, que a gente vai ver hoje, e lealdade, que a gente vai ver no próximo estudo. Ok? Então hoje nós vamos tratar do assunto determinação. A pessoa que Deus usa é uma pessoa determinada, constante, que vai até o fim. Esse é o sentido que nós queremos passar para vocês. E aqui tem um texto em Josué, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9, e eu não vou ler, porque é muito extenso, e eu só vou comentar. Se Josué não fosse determinado, o que teria acontecido? Quem que Deus iria levantar? Porque a única pessoa que estava ao lado de Moisés o tempo todo era Josué. E Josué aprendeu com Moisés essa questão da determinação. Porque é muito fácil desistir no meio do caminho. É uma dificuldade, é uma oposição. O inimigo, ele não perde tempo. O tempo todo ele se levanta contra. O inimigo, ele cria confusão, ele cria oposição, ele cria perseguição, ele cria difamação. Enfim, ele coloca pensamentos repetitivos e essa coisa assim exagerada na sua mente, para que você se confunda, para que você desista, para que você pegue um outro rumo e você perca o chamado de Deus na tua vida. Então, a gente já conhece essa estratégia, ela existe desde o início e ela continua ao longo do tempo. E nós temos que prestar atenção nisso. Agora, a minha determinação, ela não pode estar linkada com coisas exteriores. Sabe por quê? Porque isso se torna uma muleta na minha vida. Eu me apoio em alguma coisa que eu vejo, que é aparente, que está do lado de fora, e isso acaba se transformando numa muleta. Deus não trabalha assim, Deus trabalha com a nossa convicção interior. A nossa fortaleza, essa é a nossa força para obedecer o Senhor integralmente até o fim. Então é aqui dentro que precisa ser trabalhado. Lá fora, Deus pode até usar algumas coisas para fortalecer aqui dentro, porque é aqui que eu tenho que ser vencedor. Eu não posso me lançar mão de coisas exteriores para ser vencedor, porque a hora que Deus tirar a muleta, o que sobra? O desânimo, a tristeza, a desistência, você retroceder, e Deus sabe disso, então Ele não opera dessa maneira. Uma convicção interna bem resolvida, bem estabelecida, aprofundada, enraizada, para que eu possa seguir o que Deus fala. Esse é o sentido primário daquilo que nós estamos tratando nesse estudo. Agora, dificuldades sempre vão existir e eu tenho que estar bem firme por dentro para poder enfrentar as dificuldades que surgem o tempo todo. Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Quer dizer, é uma guerra, é uma luta o tempo todo. E eu tenho que me firmar dentro de mim. Olha para a história da igreja. Quantas pessoas foram determinadas para que a igreja pudesse se estabelecer em muitas nações, com muitas dificuldades, com muitos confrontos, mas eles foram determinados e foram até o fim. Na apostila você tem alguns exemplos que a gente cita,
e eu não vou gastar tempo com isso. E nós também temos muitos exemplos na Bíblia. Se você pegar o capítulo 11 do livro de Hebreus, você vai ver uma lista de pessoas vencedoras, determinadas, que foram até o fim na sua fé e na sua dedicação ao Senhor. Ok? Aqui na apostila nós citamos o exemplo de Elias, citamos o exemplo de Estevão, né? E muitos outros, se você ver a lista de Hebreus capítulo 11. E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele mesmo diz que esses exemplos que estão na palavra, que foram registrados, são para o nosso ensino, porque pela constância que eles mostraram, eu encontro inspiração para a minha própria vida. Por isso que eu não posso me afastar da palavra, porque a palavra, ela traz a constância de pessoas que serviram a Deus por fé, com toda a dificuldade, mas perseveraram. E isso é inspirador para mim. E eu tenho que me apoiar naquilo que está registrado. Eu não posso me apoiar em homens, em circunstâncias, porque tudo isso é muito volátil, tudo isso muda, e aí eu não encontro constância e fortaleza para a minha vida. Por isso que eu tenho que olhar para os bons exemplos que estão registrados na palavra de Deus. Vamos entrar agora numa coisa que eu acho mais interessante para todos nós. Quais lições nós podemos tirar desses inúmeros exemplos que nós citamos aqui rapidamente? Que aspectos que nós devemos observar para construir um caráter determinado? Porque no final é isso que interessa. Uma pessoa de caráter, um caráter determinado a ir até o fim. Porque dificuldades vão aparecer, isso não é novidade, né? Agora, a minha firmeza, a minha determinação é que vai estabelecer o resultado. Ok? Primeira coisa, não se afaste da palavra. É a primeira coisa, porque a palavra, ela traz ensino, ela traz exemplo, ela traz inspiração para a minha vida. Ok? E quando você está firmado na palavra, a tua fé está sobre a rocha que é segura, que é constante, que é fiel, que é poderosa. E isso cria um caráter poderoso dentro de mim. Agora, fora da palavra eu vou encontrar constância, firmeza, segurança aonde? Né? Nas coisas do homem, eu não vou encontrar isso que eu preciso, ok? E outra coisa interessante, eu não posso ser cheio do Espírito Santo longe da palavra. O Espírito Santo opera em cima da palavra. A palavra é como se fosse o substrato, a fundação, né? Onde o Espírito Santo encontra material para trabalhar. Ok? Às vezes a gente quer a coisa pronta, que o Espírito Santo faça a obra e a gente não se dedica suficientemente, não medita, não reflete, não presta atenção nas coisas da palavra, que são para a nossa instrução, para o nosso ensino. E o Espírito Santo usa isso para trabalhar, para trazer revelação, direção e capacitação na nossa vida. Então não adianta correr da palavra. E quando eu falo da palavra, eu também, indiretamente, eu estou linkando com a igreja local. A igreja é onde a palavra é avivada, ela é trazida à tona o tempo todo. Se é uma igreja séria, uma igreja bíblica, ela vai estar sempre falando da palavra, então ela reforça a minha comunhão com a palavra. Então a palavra e a minha comunhão numa comunidade cristã fazem parte da minha vida para trazer esse caráter determinado.
Outra coisa é a questão das adversidades. Por que as adversidades acontecem na nossa vida? Para trabalhar o teu caráter. Você já parou para pensar? Porque se não tivesse dificuldade nenhuma, como é que a gente ia amadurecer? Maturidade vem com experiência. A experiência tem que ser provada, você tem que ser testado, você tem que passar pela prova, para você estabelecer uma consistência na tua vida. E essa consistência é aqui dentro, através de uma experiência com Deus. E a gente erra, quando a gente passa por um momento de dificuldade, a gente erra fazendo as perguntas erradas. E a gente tem que prestar atenção nisso. Por que isso está acontecendo? Qual o propósito de Deus para a minha vida em função dessa circunstância pela qual eu estou passando? O que Deus quer me ensinar? Aonde Ele quer mexer na minha vida? É sempre assim, eu olho para mim. Não adianta ficar acusando esse, culpando aquele, racionalizando, arrumando desculpa. Isso só me leva para longe da solução. E quando eu olho para mim, e quando eu me coloco diante de Deus e com o coração quebrantado, querendo amadurecer, querendo crescer, querendo aprender, o Espírito Santo trabalha. E isso exige humildade, quebrantamento no meu coração. E para mim aprender com tudo isso, eu tenho que estar sempre cultivando a minha comunhão com Deus. Né? Essa comunhão cria esse ambiente propício para o Espírito Santo trabalhar na minha vida e sempre através de adversidades. É assim que a gente cresce. Na vida secular é assim, na vida espiritual é muito mais. Ok? E a palavra traz para dentro do meu coração uma convicção que eu não vou conseguir em outro lugar. Essa convicção de crer em Deus, de saber que Deus está acima de todas as coisas, que Deus é poderoso, que Ele é soberano, que Ele me ama, que Ele está olhando, atento para a minha vida, querendo que eu supere aquela circunstância e que eu saia vencedor daquela situação. Essa convicção que eu tenho que ter para que eu possa levantar de manhã, abrir a porta da minha casa e sair para o mundo, sabendo que Deus vai à minha frente, que Deus cuida de mim, que Deus está no controle de todas as coisas. É uma atitude do meu coração. E isso vai acontecer em várias situações da nossa vida, em várias áreas da nossa vida, Deus trabalhando o nosso caráter por inteiro, ok? Porque quando a gente supera uma determinada área, aí vem a outra, e depois vem a outra, e assim Deus vai trabalhando de forma, vamos dizer assim, holística, o nosso caráter, a seriedade, a maturidade do nosso ser, da nossa vida, do nosso coração, ok? E com isso vai trazendo experiência, e essa experiência vai solidificando a minha convicção que Deus responde, que Deus está atento e que Deus cuida da minha vida. E isso só cria mais esperança no meu coração, porque as experiências mostram que Deus é fiel, que Ele é poderoso. Não é? A gente tem que aprender com essas coisas, porque você sabe que Deus cuida de você. Um exemplo interessante é Elias. Elias foi para a caverna. Não estava chovendo naquela região. As águas começaram a secar. E lá na caverna ele tinha que beber da água do riacho. Mas chega uma hora que a água do riacho também seca. E Elias não saiu correndo atrás de uma solução. Ele não racionalizou, ele não ficou desesperado. Ele estava esperando a direção de Deus. Aí Deus aponta para ele para ir para uma determinada região, lá da viúva de Sarepta, né? Era da região de Jezabel.
Ele fugiu da presença de Jezabel e Deus manda ele voltar para uma área que era de Jezabel. Quer dizer, se ele racionalizar, você fala, eu não vou para lá de jeito nenhum, ela quer me matar. Então perceba que tem que ter uma atitude no coração de você ouvir a voz de Deus e obedecer, sabendo que Deus é poderoso para superar a dificuldade que possa aparecer. Sem essa convicção, eu não saio de casa para evangelizar, para abençoar pessoas, para estar abraçando o ministério, usando as minhas habilidades, os meus talentos, os meus dons na igreja. Você tem que ter essa convicção firmada dentro de você e isso vem com a experiência, ok? Isso a gente tem que ter sensibilidade para entender essas coisas. Outra coisa também que uma pessoa determinada é uma pessoa simples, a simplicidade da nossa fé. Porque se a gente começa a racionalizar demais, a gente fica confuso. Aí você perde a direção que Deus trouxe para a tua vida. Porque você começa a acrescentar, tirar, modificar, e aí você perde o sentido da direção. Paulo disse, uma coisa eu faço, eu sigo para o alvo, né? Para completar a carreira. Isso exige determinação. Deus mandou ir nessa direção e é nessa direção que eu tenho que ir. Ele não trouxe nenhum novo comando, ele não mudou nada, ele só deu o comando e eu tenho que ser perseverante, determinado em seguir naquela direção. E é com simplicidade que a gente obedece a Deus, porque senão a questão mental começa a entrar e isso vai criar confusão na nossa vida. É nesse sentido que a gente chama a atenção. E a nossa determinação, seguindo a Deus, obedecendo a Deus, é que estabelece o cumprimento do propósito de Deus para uma nação, para uma igreja local, para uma vida. Eu não posso desanimar, eu não posso retroceder só por causa disso ou por causa daquilo. Se Deus mandou seguir naquela direção, eu sigo, porque Deus tem um propósito para fazer naquela direção. E eu sou um instrumento, o canal que Deus estabeleceu para que aquele propósito se cumpra. Eu só vou dar um exemplo. Quando Estevão foi apedrejado, e foi o primeiro mártir da igreja, ali no primeiro século, quem que estava lá vendo o seu apedrejamento? Um homem chamado Saulo de Tarso. E olha como Deus trabalhou na vida de Saulo e transformou num apóstolo gigante. Tem certas coisas que a gente tem que entender que o propósito de Deus vai muito mais longe do que a gente imagina. O importante é concluir a carreira. O importante é cumprir e obedecer aquilo que Deus pediu para você. Esse é que é o ponto importante na nossa vida. Ok? Muito bem, e se não formos determinados, a gente vai acabar desistindo pelo meio do caminho. E qual a aplicação que a gente traz para a nossa própria vida? Eu preciso estar aos pés de Cristo, eu tenho que ter uma comunhão de intimidade com Ele, para que Ele trabalhe a convicção do meu coração. E determinação exige uma fé simples, exige uma convicção firme na direção que Deus trouxe para a tua vida. Então eu preciso de sensibilidade para ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Ele me pediu. E é assim que nós caminhamos em todas as coisas da nossa vida, ok? E sem intimidade, sem comunhão com Deus, como é que eu vou receber direção? Ok? Não adianta correr atrás de um profeta
como se você estivesse terceirizando a direção da tua vida. Não, a direção começa com uma intimidade que me traz convicção pessoal do que Deus quer da minha vida. O profeta pode ser usado para ratificar, para confirmar, para trazer algum detalhe, mas a convicção já está dentro de mim. Eu tenho que aprender a andar assim para não me confundir ao longo do caminho. O inimigo vai trabalhar sempre para confundir a tua vida, a direção que você deve seguir. E eu não posso desistir do alvo que Deus trouxe para a minha vida, ok? E é quebrantado, humilde na presença do Senhor, é que eu vou receber essa direção. Deus pode estar confirmando a direção na minha vida para que eu não saia do alvo, eu não perca o foco daquilo que Deus pretende na minha vida. E eu tenho que agir, e o tempo de agir é agora, porque o tempo está correndo. O nosso tempo está ficando apertado, apressado, e eu não posso ficar esperando para ver o que vai dar, como é que vai ficar. Não. Eu tenho que tomar uma atitude, e a atitude tem que ser tomada agora, enquanto eu tenho tempo. E o objetivo de Deus para a minha vida é que eu seja uma bênção na terra. E Deus precisa trabalhar esse aspecto do caráter, que é a determinação do meu coração em ouvir a voz de Deus e seguir e obedecer o que Ele pediu. Ok? Medite sobre essas coisas, são coisas profundas e são coisas importantes na vida do discípulo, daquele que pretende e quer seguir a Cristo por amor. Ok? Aperfeiçoando a nossa obediência cada vez mais ao Senhor. E você vai ser uma bênção na terra. Ok? Conto com você a semana que vem para mais um estudo, quando a gente vai estar tratando do outro aspecto do compromisso, que é a lealdade. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe.